Diga comigo, o perigo da falta de equilíbrio. Existem algumas palavras que a gente usa elas no dia a dia. E só que a gente não para pensar no quanto elas estão presentes na nossa vida de forma positiva ou negativa. E aí acaba que a gente convive com aquelas palavras, e aquelas palavras, elas fazem parte da nossa vida, e elas expressam comportamentos, né? Nosso comportamento fala que a gente está vivendo aquela palavra, e isso vai gerando hábito, e o hábito visto pelas ações nossas, e aí vem o dano ou a bênção. Eu quero trazer uma palavra pastoral nesta manhã para vocês. Nós vamos pular aí uma aula da escola bíblica. Nós tivemos uma dificuldade aí com o professor, né? Não sei se o professor foi arrebatado antes de nós, mas até agora ele não chegou, né? Mas nós precisamos estar pronto, né? Sempre pronto. Então eu quero trazer essa palavra sobre o perigo do equilíbrio, da falta de equilíbrio. E talvez você nunca pensou o quanto isso é perigoso. O quanto isso é perigoso. Quantas pessoas já sofreram danos terríveis por causa disso? E a gente sabe que a ação de alguém, uma atitude nossa, quando ela atinge só a gente, aí é um fardo a menos, né? Tipo assim, o trem deu ruim, mas prejudicou só a mim. Agora, normalmente, a ação de alguém que seja pai ou mãe, seja líder na igreja ou numa empresa, se você tiver alguém debaixo de você, as suas atitudes, suas ações positivas ou negativas, atingirá frontalmente quem está abaixo de você. Então isso é muito sério. A gente vê esse princípio quando Davi pecou, e o profeta Natã o visita, e Deus envia o anjo, e o anjo começa a executar o juízo, e Davi diz: Deus, porventura as ovelhas de Israel pecaram contra o Senhor, senão eu? Só que naquela hora, naquele anseio de resolver o problema, ele esqueceu de um princípio da Bíblia, que quem está numa posição de liderança, guarda a si mesmo e todo mundo que está abaixo dele. Então, a bênção para chegar em Israel, passava por Davi, por Samuel, que era parte do sacerdócio, e pelo profeta Natã. Porque Deus, ele governou o Antigo Testamento num tripé: reis, sacerdote, o rei e o guerreiro. Já ministrei isso aqui. A gente vê esse princípio claramente da saída do povo do Egito. Moisés era o profeta de Deus, Arão era o sacerdote e Josué o guerreiro. O profeta, que era Moisés, sabia o que estava no coração de Deus dos céus, e trazia essa vontade de Deus dos céus e falava para o povo. Arão ouvia o povo e gemia diante de Deus em intercessão, levando o povo e as suas mazelas para Deus. E Josué pegava a espada e o exército ia para a guerra, para preservar o que já tinha sido conquistado, ou para avançar na conquista. Esse princípio é perfeito no Antigo Testamento. Quando Israel passou a ter um rei, esse princípio ele tem uma mudança. O rei, o sacerdote e aí o guerreiro. Muda essa figura do profeta em primeiro lugar, porque o rei também era um profeta, porque era ele que ouvia a voz
as direções de Deus. Então ele meio que acumula função, né? No sentido prático, sim. Então o rei, no caso de Israel, o rei era alguém que tinha que ter uma comunhão muito profunda com Deus. Porque um erro de um rei Israel, relacionado a uma guerra, por exemplo, Israel poderia sofrer grande baixa. Uma tragédia. Lembra quando Saul vai para a guerra e ele não tinha direção de Deus. Morreu ele, morreu o filho, e Israel sofreu grande vergonha. Porque o rei, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela não tem nada a ver com essa questão da espiritualidade da nação. Ela não tem que responder pelo povo espiritualmente. Lá tem uma religião, um sacerdote. Mas Israel era diferente. É diferente. Se o rei não ouvisse claramente, era problema. E por isso que a gente vai ver muitas vezes na Bíblia, o rei como exército poderoso, capaz, aí ele para tudo e vai orar. Lembra daquela história que Davi deu uma surra nos filisteus, e volta da guerra, e assenta debaixo das amoreiras, e aí chega o informante e diz, se alguém achar o texto aí para mim, por favor, é Samuel, acho que é 2 Samuel 6, acho que é, vamos ver se eu acertei. Aí chega o informante e diz, olha, aqueles que vocês venceram, reuniu com vários outros, estão chegando. E os capitães de Davi dizem, então vamos levantar e vamos atacar. Falou, não. Pode todo mundo tirar a carga dos animais, ficar aqui debaixo das árvores. E ele foi orar. Qual foi a instrução que Deus deu? Fique aqui. E a hora que você ouvir como um tropel de cavalos, um vento na copa das amoreiras, se levante e vá por trás deles, porque pela frente vai o Senhor. Entenderam? Como o rei, ele não era só para cuidar do dinheiro, da estrutura física, de orientar o exército através dos seus comandantes. Ele exercia ministério espiritual com muita precisão, Então, você vê a importância do equilíbrio na vida de um líder. Como é extremamente importante. Então vamos lá para 2 Reis capítulo 5, a partir do verso 19. Olha o que diz, o verso 19. Os irmãos sabem que aqui trata de Naamã, né, vindo ao profeta Eliseu. Aí Geazi é o auxiliar dele. Aí olha o que diz, ó, verso 19. Disse Eliseu, vá em paz. Ele está despedindo o profeta, ele está despedindo Naamã. Vá em paz, pode ir. 2 Reis, capítulo 5. Amém. O texto que eu me referi à guerra com os filisteus é 1 Crônicas 14, 15. Fique registrado aí, você que está nos assistindo pela internet, você vai poder pesquisar. Mas nós vamos ler agora, 2 Reis, capítulo 5, a partir do 19. Disse Eliseu, vá em paz. Ele está despedindo de Naamã. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Gente, olha que loucura. Olha a falta de discernimento desse servo de Eliseu. Do Geazi ou Geazi, depende de qual estado você é do Brasil. Irmão, é algo que a gente tem que ler, porque você pensa assim, não, o cara não falou isso não. Olha,
Juro, a última frase do verso 20. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E talvez você pense que isso não acontece hoje, ou em outras áreas não acontece algo semelhante. Acontece. A vida cristã, ela precisa ser vivida, conduzidas pelas disciplinas espirituais. Por exemplo, eu conheço pessoas que oram muito, diz que tem muitas revelações, discernimento, vê anjo toda hora, anjo sobe, é um negócio, mas não conhece nada de Bíblia ou de doutrina bíblica. Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras é o conhecimento da verdade bíblica da vontade de Deus. O poder de Deus é a capacidade de realizar algo impulsionado pela clareza da Bíblia, e é o poder de Deus que revela a graça de Deus. Você vai poder viver a graça de Deus e levar essa graça para alguém, salvar alguém, pregar para alguém, orar, repreender demônio, é o poder. Mas eu pergunto, você pode sair de qualquer jeito aí, se você mesmo decidir sair evangelizando, pôr a mão em qualquer pessoa, não pode. Você tem que ter o quê? A instrução da palavra de Deus. E Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus faz um convite: vinde a mim. Vinde a mim. Acho que eu vou chamar o profeta ali a mim, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Aí ele vem uma frase-chave: e aprendei e sou manso e humilde de coração. Aí Pedro escreve dizendo assim: cresçam na graça e no conhecimento. Você pode olhar que tanto Jesus quanto Pedro trata esses dois assuntos junto: graça, poder, unção, junto com conhecimento. Por quê? Um sem o outro é tragédia na certa. Vou dar um exemplo. Uma certa irmã, nós estávamos na igreja ou na calçada, a Meire estava lá na nave do templo, ela chegou e falou: eu queria conversar com um pastor, com alguém, não era da nossa igreja. Falei: amém. Entramos, sentamos. Ela parecia uma pessoa muito deprimida, um aspecto doente. E ela falou algo que eu falei: não, estou ouvindo isso não. É o seguinte, é porque eu sou de uma igreja. E aí, lá tem um obreiro. Era um presbítero. Esse obreiro é o vice da congregação. E ele é muito ativo na obra, e eu também, eu sou mulher de Deus. Mas a mulher dele atrapalha ele. Então, Deus falou que é para a gente se unir. Porque aí nós dois juntos vai dar tudo certo, a outra mulher está atrapalhando. Quer dizer, e realmente ela talvez fosse uma mulher de oração, talvez ele fosse esse homem, ainda que com essa espiritualidade muito à luz da alma. Pode olhar para mim, irmãos, esquece o menino aí, ó. Olha para mim, você está tudo olhando para o menino. Deixa só a Paula com ele. Ainda parecia que era muito espiritual. Mas vocês percebem o desequilíbrio? Agora, para piorar, imagine, Danilo, você ir lá nessa igreja. Só falta clamar: o sangue de Jesus tem poder.
E aí uma dessas pessoas que se acha muito espiritual, irmão, ela estava convicta que Deus falou com ela e com ele. E que eles tinham o aval do pastor deles. O trem não era mal feito, não. O pastor dele dirigia a congregação e falou, não, vocês vão ser bênçãos. Essa peça que está atrapalhando aí tem que vazar. Agora você imagine, você vai lá e uma pessoa dessa põe a mão na sua cabeça. Porque é princípio bíblico, você só dá o que você tem. E é por isso que para casar tem que orar. Está conectado ao que eu vou falar. Porque você casa com a pessoa e com tudo que ela tem de herança, seja espiritual das trevas, ou seja, bênção de Deus. Quando duas pessoas dormem junto ou têm uma relação sexual, elas compartilham tudo que é positivo e negativo. Se a pessoa que o outro deitou tem demônio, você vai herdar o demônio dele também. Se a outra pessoa é bênção, ele não vai te prejudicar. Porque no ato de contradição à Bíblia, elimina a transmissão da bênção. Agora, se você casar certinho, fizer tudo certinho, no ato da relação, ele compartilha as bênçãos. É incrível isso. Quando a Bíblia diz assim, ambos se tornarão uma só carne, é em todos os sentidos. Se um homem é cheio do Espírito Santo e casa certinho com uma mulher, ela vai entrar nessa dimensão da unção dele. É incrível isso. Agora, recente, os irmãos sabem que nós estamos com uma congregação lá em Nova Chavantina. E aí o pastor Albino, um homem extremamente usado por Deus. Muito usado por Deus. Eu vi muitas vezes Deus usar o pastor Albino assim, com milagres extraordinários. E antes de falecer, Deus usou uma pessoa e falou para a pastora Lourdes que a vida dela ia entrar numa outra dimensão espiritual. Ela só não sabia porque o marido ia. Irmãos, quando a gente foi lá receber a igreja e dar posse para ela e o irmão dela cuidar, até que a gente arrumasse um casal de pastores, na hora que a gente está reunindo, orando lá, o Espírito Santo falou claramente para mim, eu vou usar ela na mesma unção que eu usei o pastor Albino. Dias depois chega uma senhora lá, uma vizinha, e falou, pelo amor de Deus, cadê o pastor Albino? Me ajuda, eu estou cega, meu olho perdeu, do nada a mulher perdeu a visão. E aí ela falou, não tem jeito o pastor Albino orar por você não. Aí ela disse que sentiu, você representa a unção que o pastor Albino tinha. Falou, irmã, abaixa a cabeça, pôs a mão na cabeça dela. Ela disse que veio um fogo, uma autoridade sobre ela. Quando ela tirou a mão, a mulher estava curada. A mulher foi para casa, cuidar das vasilhas da casa. E Deus tem feito milagres na igreja lá. Testemunho do Paulo, que esteve aqui com a Daiane, que vão casar agora. Casal separado, judicialmente separou, brigou. E ele deu uma doença, esclerose múltipla, né? E o médico deu dias para ele estar na cadeira de roda, entortar todo e só piorando. Ele já andava todo encurvado, um homem, acho que ele não tem 35 anos. 32. Deus curou ele há uns 20 dias atrás. Numa oração lá no monte, a igreja tem um monte perto lá, o pessoal sobe para orar. Ele veio aqui no médico, o médico ficou quase louco. O médico pega um monte de ressonância, um monte de exame de imagem. Já há vários meses, tomando um remédio terrível. E pega os exames novos, está perfeito. Perfeito. Irmão sabe, esclerose é um trem terrível. Terrível de conviver. É um negócio complicado. A unção que estava sobre o ministério do pastor Albino,
pela pastora Lourdes ter uma aliança perfeita, casou, cumpriu os propósitos de Deus, agora está visitando a vida dela. E isso aconteceu antes dele falecer. O pastor Albino foi fazer uma visita numa fazenda muito longe e chega uma pessoa lá, mal. E a pessoa, o pastor Albino tem que orar por mim, me ajuda e tal. Aí ela diz, Deus, Gênesis diz que eu e o Albino somos uma só carne. Ele não tem como chegar aqui hoje, só Deus sabe a hora que vai chegar. Eu vou orar por essa pessoa. Irmão, ela orou e Deus fez a obra. Então, imagine o quanto é importante o equilíbrio. Se a bênção está sobre o marido, alcança a mulher, se está sobre a mulher, alcança o marido, e se está sobre ambos, visita os filhos, os netos. Por exemplo, se uma empresa dos donos são crentes, e o primeiro gerente vai viajar, se ele pôr a mão sobre o segundo gerente, o vice dele, e dar a ele, e orar para que Deus use ele um período que ele vai estar fora, pode ter certeza, essa pessoa vai receber da sabedoria, da direção, do discernimento para tocar aquele projeto. Na igreja é do mesmo jeito. Antigamente isso acontecia muito, o pai ia viajar e chamava o filho mais velho, né? E reunia a família e falava, ó, agora está o fulano aqui, é o mais velho, ele é a minha pessoa, ele é autoridade. E tudo andava bem. Porque é princípio, irmão. Aonde se pratica princípio, se manifesta a unção, a sabedoria, a graça. Por exemplo, quando uma pessoa é solteira, ela responde para o pai e para a mãe. Mas se ela é adulta e não está no mesmo teto, ou em outra cidade, ou em outro lugar, é ela e Deus. Ela e Deus. Mas, por exemplo, casou. A Bíblia diz que quando um casal não está bem, fala assim para o homem que nem adianta ele orar, que a oração não passa do teto. E às vezes a gente lê esses textos da Bíblia e pensa assim, gente, mas Deus foi radical demais. Deus me colocou numa situação que eu tenho que sempre estar bem, e, ou se errei, ou se erraram, se consertar. Sabe por que algumas coisas Deus foi bem radical? É porque Deus sabia, se eles ficassem muito tempo mal, os demônios fazem visitação enquanto tem a brecha aberta. Alguns assuntos na Bíblia é condicional, por exemplo, o perdão. Se não há perdão, Deus não ouve a oração e nem perdoa os seus pecados. Por isso que pessoas que não perdoam sempre adoecem. Porque fica muito tempo sem perdoar e os demônios começam a jogar seta, começam a trazer visitação. A Meire usa uma ilustração que eu gosto dela. Já imaginou, dia 1º de janeiro, a pessoa teve um problema, encheu o coração de ódio, de amargura e não perdoou o fulano. Imagine que ele ficou 30 dias sem perdoar, sem resolver aquilo. Agora você imagine, em 30 dias ele vai pecar? Algum pecado? Claro que vai. Ele é ser humano, ele está na terra. Então tudo que ele pecar em 30 dias vai acumulando. Porque assim como ele não perdoa, mesmo que ele ore pedindo perdão, Deus não pode perdoar, porque é princípio. Mateus 6 é claro sobre isso. Se vocês não perdoarem, tão pouco o vosso Pai perdoará a vós. E o incrível que, mas pastor, eu não perdoo porque o fulano foi terrível comigo. Tanto faz ter sido alguém que fez com você ou você fazia alguém, o padrão é o mesmo, tem que perdoar. Pastor, eu não acho certo perdoar, é porque você é maior do que Deus, melhor do que Deus. Quando alguém diz, eu não vou perdoar, ele está dizendo, eu sou melhor e maior do que Deus. Por quê? Irmão, Deus tinha alguma razão para nos perdoar? Deus já tinha feito de tudo para o ser humano servir Ele.
e o ser humano rebelde, louco. Aí Deus pega o único filho dele para nos perdoar. Eu pergunto, alguém é tão bom, ou tem algo tão mais importante, que se deu o direito de não perdoar, sendo que Deus deu o melhor, deu o único filho, para perdoar e abrir o processo do perdão? Então, está vendo que algumas coisas, Deus é bem radical? Aí, você já se perguntou por quê? É porque Deus nos ama tanto, que se Ele deixasse essa questão do perdão em aberto, não, a hora que você estiver melhor, a hora que você sentir, irmão, amor e perdão não depende de sentimento, é decisão. Pastor, mas eu decido perdoar, faça a oração, peço para um pastor orar comigo, mas eu ainda estou com raiva. Não tem problema não. O problema da questão do perdão é que as pessoas colocam o sentimento antes da decisão, antes da ação. Você primeiro tem que ter a ação de obedecer a Bíblia, o que Deus ordenou, mesmo que você faça a oração rangindo os dentes, eu estou com vontade de morder o miserável, mas em nome de Jesus eu te perdoo, eu vou obedecer a Bíblia, está perdoado, eu libero, Senhor, a pessoa. Aí, irmão, quando você faz isso, o Espírito Santo tem o direito de trabalhar. Você está vendo como os nossos conceitos, às vezes, são tão contrários à Bíblia? Quase todo mundo que eu sentei para tratar a questão de perdão, sabe qual é a frase deles? Eu não sinto de perdoar. E nunca vai sentir. Nunca vai. Porque, irmão, o diabo vai jogar seta na sua alma para ferir mais ela. O diabo vai lembrar a sua mente das suas razões, dos seus direitos. Porque, irmão, qual é... Você já dividiu a palavra perdão? O que é perdão? Uma perda bem grande. Perdão é uma perda bem grande. Você perde a razão, perde o direito. Só que tem um detalhe, você libera o céu sobre você. E outra coisa, irmão, dependendo do seu nível de dificuldade com perdão, as bênçãos suas ficam retidas. Fica retida. Elas não vêm não. E não é porque Deus é mau, é porque Deus quer eliminar essa brecha para que Satanás não faça o pior. Em Israel, quando alguém adulterava, era apedrejado e morto. Isso parece muito radical, não parece? Mas não era. Se Deus trata isso assim, de forma mais leve, você imagine quantos iriam adulterar? O quanto ia aumentar? Várias áreas na sociedade hoje que estão assim, visivelmente na mídia, porque foi feito o quê? Não, tem que compreender, não, tem que deixar. O que aconteceu? Aumentou. Aumentou. Então Deus, ele foi radical, adulterou a apedreja, sabe para quê? Para dar exemplo. Aí imagine o cara que está lá doidinho, olhando para a mulher do vizinho, e tal, e aquele interesse, aí alguém adulterava no bairro dele, na rua dele, aí ele tinha que comparecer na praça. Aquela pessoa da região, tudo tinha para a praça. Cada um pegava uma pedra, colocava o homem e a mulher lá, e pedra. Eu pergunto, naquela hora a vontade de adulterar passava ou não? Mas duvido, irmão, cara, vou ser apedrejado. Então, às vezes, Deus, ele condiciona algumas coisas, até parece radical, mas é para nos proteger, para não adoecer o seu povo, a nação, o povo. Porque, irmão, a carne do ser humano não tem limite. Os demônios não têm limites. Um ser humano sem Deus não tem limites. Não tem. O que freia o ser humano é o temor de Deus, é o conhecimento da palavra, uma vida de oração. Uma vida de oração. Fica sem orar, você fica nervoso, você dá vontade de xingar, você briga no trânsito. Porque a oração não só traz as bênçãos de Deus, a oração trabalha a nossa vida, a nossa natureza. Enquanto você está orando, se quebrantando, o Espírito Santo vai limpando você, vai moldando você. Vai moldando você.
Orar é tão amplo orar. E a oração traz o equilíbrio. A oração traz o equilíbrio. Então Geazi falou: olha, eu juro pelo meu Deus, que eu vou atrás desse camarada, porque a nação dele não é crente. O cara trouxe uma riqueza, uma fortuna. Uma fortuna. Pessoa desequilibrada, ela é compulsiva. Talvez seja a palavra que mais revela um desequilibrado: compulsão. Irmão, e compulsão você só vence de joelho. De joelho. Eu tinha um discípulo e ele tinha uma compulsão, droga. O caso dele era droga e vida sexual com mulheres bem mais velhas do que ele. Era um negócio doido. Menino de 20 anos, ele arrumava namorada de 50, de 45, era um negócio bem... E aí ele reconheceu que ele tinha essa compulsão. Compulsão. Ele pegou um vidro de óleo, eu morava do lado da igreja, do lado de mesmo. E ele pegou o vidro de óleo e falou: pastor, eu vou ali para dentro, ó, o senhor não preocupa não, que eu vou ficar o tempo que vou precisar lá. Abriu o vidro de óleo, ligou um som, música de adoração, fui lá no meio da igreja, afastou as cadeiras, abriu o óleo e fez um círculo. Colocou lá uma garrafa de água bem grande, 5 litros, colocou lá um copo, fez o ciclo e falou: Deus, eu só saio daqui quando eu vencer isso, quando eu ser transformado. Eu morro aqui, mas eu não saio daqui com esse adoecimento mais. E eu estou lá, entrei, saí, fui na rua, voltei, e a música está tocando lá. Lá para de tarde ele saiu, todo molhado. Mas o local onde ele fez o ciclo, ele transpirou tanto que estava úmido. Sabe o que aconteceu? Ele está lá de joelho, gemendo, gemendo, e não levanto. Eu vou vencer essa droga, eu vou vencer essa compulsão sexual, eu vou vencer. Me transforma, e gritou, e foi hora após hora. Ele disse que de repente, ele com o olho fechado, começou uma tempestade. Um vendaval, chuva, arrancou as telhas da igreja, as paredes tremendo. Só que só ele viu isso, porque estava tudo calminho. Eu estava lá fora no quintal. Mas ele disse: pastor, o diabo fez de tudo para me arrancar do círculo que eu fiz aqui. E ele disse que naquela guerra, combatendo, gritando, chorando, repreendendo, quando ele abriu o olho, mas está tudo no lugar. Aquilo aconteceu no mundo espiritual, na sua alma. Nunca mais ele usou droga, nunca mais ele envolveu sexualmente com outra pessoa. Outra coisa, a vida financeira dele era uma tragédia. Trabalhador, mas não ia para frente. Ele ficou uns dias com a gente, foi no Maranhão, mudou para o Paraná, foi contratado por um engenheiro que faz ponte, grandes estruturas de ponte. Esse engenheiro, irmão, pensa num patrão que ama o funcionário. Lá ele foi para uma igreja, achou uma irmã com 4 filhos, a escadinha de menino. Na hora que ele entrou, ele falou, Deus falou para ele: ó, sua esposa lá, não vai precisar nem você ter filho, já está tudo pronto. Casou com ela, ganha bem. Para onde esse engenheiro vai fazer? Já morou até fora do Brasil fazendo ponte. Porque ele decidiu vencer essa compulsão e equilibrar a vida. Eu lembro desse menino, a gente ia para o acampamento com Deus, irmão, podia contar com ele para repreender demônio, para agarrar possesso, para lavar banheiro, era super disposto e era um homem de oração. Mas ele nunca decidiu seriamente tratar aquilo até aquele dia. Então, ele era capaz de ficar 3 dias com a gente no acampamento com Deus, na semana seguinte ele chegava cabeça baixa, amarelo. Usou droga? Usei.
Você dormiu aonde? Na casa de uma senhora aí. Tinha lógica? Então, ele reconheceu, eu tenho um adoecimento. Ele viu a situação dele. E ele decidiu que ele não queria mais aquilo, que ele queria e resolveu pagar um preço. O ser humano, na sua constituição, ele tem uma partezinha chamada vontade. O ser humano, na questão da alma, ele é mente, vontade e emoções. Irmão, se o ser humano pode estar mergulhado no pecado a vida que for, se ele decidir servir a Deus, equilibrar as coisas, e ele buscar ajuda e mergulhar na Bíblia em oração, irmão, na hora que ele decidir, ele já venceu 50%. Os outros 50% ele vai fazer na prática, para ele ter uma fé treinada, para ele ter ferramentas. Às vezes, pessoas têm áreas da vida que estão se arrastando e Deus não vai lá e põe a mão. Pode vir o pastor mais ungido, a pastora ora por você, não resolve. Sabe por quê? Porque Deus não quer só que você resolva aquilo. Deus quer que você adquira ferramentas nessa libertação, nesse processo. Para quê? Para você ajudar outros. Que aí o dia que você encontrar alguém vivendo aquele desequilíbrio, aquela falta de propósito, você tem condição de ouvi-lo, de direcioná-lo, de forma sábia. Irmãos, e não se engane, pessoas que não mudam, elas não mudam, não é por causa de Deus, nem dos demônios, ou porque falta ajuda, é porque elas não querem. Por exemplo, quem já viu falar do profeta Elias, o profeta do fogo do Monte Carmelo? Ele era extraordinário, temido pelas nações próximas de Israel, extremamente usado. Aí ele passa o seu ministério para quem? Para Eliseu. Se você estudar a teologia sobre Eliseu, Eliseu foi 3 vezes mais usado do que Elias. Sabe quem era o pastor de Geazi? Era esse homem que foi usado 3 vezes mais do que Elias. E eu pergunto, ele mudou? Esse homem viu Eliseu fazer uma oração e diz, Deus, abre os olhos do moço. O que aconteceu? Ele viu os cavalos, os anjos, os cavalos de guerra para proteger eles. Esse moço viu milagres. Ele tinha um discipulador, um pastor extraordinário, mas ele não mudou. Não mudou. Não mudou. E isso tem uma revelação para a gente. As pessoas que não mudam, não é porque elas não querem mudar. E você sabe qual é o grande inimigo, a grande barreira da mudança? O egoísmo. No geral, as pessoas são muito egoístas. No geral, as pessoas são orgulhosas demais. Eu conheço um cidadão que ele fala assim, acho errado alguém falar assim, eu vou aceitar Jesus. Quem é um ser humano para Jesus aceitar? Você aceitar Jesus? Eu falei, isso é só uma expressão, uma força de expressão. É Deus que aceita a gente. E Deus já aceitou desde a fundação do mundo, quando Ele elegeu Cristo como sacrifício eterno. E executou no Calvário. Aí o que acontece? Essa pessoa não aceita Jesus. Você faz apelo, prega para ela, e tenta não. Mas isso é orgulho. Sabe o que ela está esperando? Jesus aparecer para ela. E dizer, meu filho, eu te aceito. Sabe quanto que vai acontecer? Nunca. Lembra de Cornélio, Atos 8? Cornélio está lá orando, e era fiel, ele era generoso, abençoava os pobres, as viúvas. Aí um anjo chega e diz, Cornélio, será assim anjo fala assim mesmo? Chamando se o anjo for gago, e a gente achar que não. Sem Cornélio. Aí Cornélio falou, meu Deus. Deus me respondeu,
Falou, olha, as suas orações chegaram a Deus. Então agora você manda um servo buscar Pedro. Ele está lá na casa de Simão, o curtidor, na beira do mar. Ele está em cima de uma laje orando. Sabe por quê? Deus nem anjo vai pregar evangelho. Pedro veio e a Bíblia diz que, discorrendo acerca do ministério de Jesus, pregou para eles todo o arrependimento, a graça. Cornélio e tudo que estava na casa se converteram e foram batizados. Mas o orgulho do cidadão, né? Eu tinha um presbítero numa igreja que ele falava assim, eu sou diferente. Pensa a arrogância em pessoa. Eu sou diferente. Ninguém pregou para mim. Ele falava com orgulho, né? Eu sou diferente. Irmão, o povo morria de medo de mim. Eu era um cara que levava desaforo para casa, crente não me liberava para pregar. Aí Deus desceu do trono e falou pessoalmente comigo, e eu me converti. Falei, mas é um bestão mesmo. Isso é orgulho, irmão. Ele aceitou Jesus, ele teve um sonho, alguma coisa, uma revelação. Ele aceitou Jesus. Eu mesmo fui na igreja. Ele continua orgulhoso, prepotente, não tem humildade. É uma pessoa que, se não for tratado, não vai servir para o ministério, não vai servir para Deus. Não vai servir. É desequilibrado. Então, acerca da salvação, acerca de cura, de restauração, sabe como é que Deus opera? Opera através do corpo. É a pessoa mais madura ajudando o outro, é o pastor, é o líder. É você tendo que chegar para o camarada e falar, vem aqui no gabinete pastoral que eu estou precisando vomitar um lixo. Só funciona assim. Tiago diz, confessai os vossos pecados e sereis curados, perdoados. Irmãos, a igreja ainda é a única instituição, e não tem outra, e nunca vai ter, que ela representa Deus e é onde a gente tem paz. A gente tem paz. Eu ontem fui no retiro dos homens, lá da sede, e estava ouvindo um testemunho de um cidadão lá. Falei, gente, mas Deus é maravilhoso. O pai dele batia na mãe, e ele cresceu e avisou o pai, pai, agora eu já tenho mais de 18. Se o senhor tocar a mão na minha mãe, eu vou moer você. Não deu outra, passou umas semanas, acho que o velho esqueceu. Ele chegou em casa, a porta do quarto está trancada e a mãe dele está aí, ele está batendo na mãe. Ele entrou, quebrou 3 costelas dele, fraturou o crânio. Pegaram o velho lá, assim, o monte e levaram para o hospital, porque ele nem, mal respirava. Ele falou que ninguém crente. Você imagina essa cena, né? E aí ele disse que depois vai para a igreja. Ele falou que o pai dele nunca pegou ele no colo, o pai dele nunca falou que ele era bonito, o pai dele nunca elogiou. Então ele tinha ódio. Ele falava para a mãe dele, o meu maior sonho é matar o meu pai. Eu sonho isso todo dia, eu quero sentir o cheiro do sangue dele. Então no dia que ele bateu no pai, ele falou que entendeu claramente que ele não estava lá vingando a mãe. Ele estava vingando ele mesmo. Ele aceitou Jesus e foi pedir perdão para o pai. Reconciliaram, o pai aceitou Jesus, o Alzheimer pegou o pai, ele está numa casa de repouso. E ele falou, agora é assim, eu chego lá, meu pai não lembra de nada de ninguém, na hora que eu chego ele lembra de mim. Ele falou, meu filho, já começa, meu filho, me perdoa, meu filho, o pai foi muito errado. Aí passa 5 minutos, ele esquece, ele falou, meu filho, me perdoa, me ajuda, o pai foi ruim demais. Aí ele está evitando de ir lá, porque se ele ficar 1 hora lá, o pai fica sofrendo e repetindo o pedido de perdão. Tem coisas que a gente deixa passar da hora. Uma vez o pastor João pregando, ele falou uma frase, um dos pontos da mensagem era esse. Não deixe que as coisas mortas te matem.
Não deixe que coisas mortas te matem hoje, ou continue causando efeito sobre a sua vida. Por isso que todo luto prolongado é prejudicial. O luto tem um limite. Você tem que levantar a cabeça e dizer, vamos. Ficou viúva, ainda dá tempo de casar? Minha filha, esquece esse defunto. Tem muito homem bonito aí, ó. Casa de novo. Esse defunto, no dia da lua de mel, ele vaza de você. Ele não vai lá estar presente, não, na lua de mel. Senão você deixa de viver. E a graça de Deus está aí. Viva a graça de Deus. Se una a alguém e vá produzir para Deus, vá viver. Porque se um ser humano continua de luta a vida toda, aquela pessoa é Deus na vida dela. Sabia? Aí esse cara virou um ídolo, ou essa mulher virou uma ídola. Tudo que você não domina, te domina. Tudo que você não vence, é Senhor sobre você. É Senhor sobre você. Ah, não dou conta de parar de brigar no trânsito. Aquilo é Senhor sobre você. Você é escravo daquilo. Irmão, Deus, Ele é radical com relação ao seu coração. Eu vi minha mãe ficou viúva com 37 anos de idade, bonita. Aí disse que eu puxei para o meu pai, ele era mais bonito do que ela. Vocês entenderam, né? E aí está lá minha mãe viúva, arrastando esse luto, 7 meninos para criar. A minha mãe era forte. Forte. Um dia ela deu uma sacudida na poeira assim, e tchau, porque viúva, irmão, é o que morreu, você não fica viúvo, não. Viúva é o que foi, esse lá não casa nunca mais. A gente precisa de tomada de decisão, esse equilíbrio. Então não deixe coisas mortas continuar te matando. Tem lógica, algo já aconteceu, aquele trem morto, aquela coisa que é passada, ela continua te matando, te dirigindo, tirando de você o brilho, tirando a unção, tirando os seus sonhos. Isso não é justo. Isso não é justo. Não é justo. Não é. A vida exige essa leitura adequada, esse equilíbrio. Então o moço estava andando com o homem mais extraordinário da terra naqueles dias. Mas o cara era louco. Tudo que você lê na Bíblia sobre Geazi é desequilibrado. Primeiro ele chega para o profeta e diz assim: estamos perdidos, oh meu Deus, meu Senhor, olha o tanto de homem lá embaixo, está o exército. O profeta olhou para ele assim e falou: mas esse cabra é desequilibrado. Deus, abre os olhos desse miserável, que ele é um crente só a nível de alma. Isso não entendeu nada da palavra nem do Espírito. Aí o homem abre o olho assim, aí ele vai para o outro extremo. Eita! Deus é poderoso! É muito mais os que estão conosco do que os que estão aí. Outro extremo, desnecessário. Necessário. Essas declarações estrondosas, que não gera depois hábito nem comportamento, revela o quê? Desequilíbrio. Irmão, se existe uma coisinha que eu aprendi, é que quando o crente perde, ele está ganhando. Eu vi a minha mãe se debatendo para criar 7 filhos, ela sempre fazia o quê? A referência do pai. Se o fulano tivesse aqui, não era assim. Até um dia que eu vi a mãe falar com a própria boca, graças a Deus, que ele não está aqui.
Graças a Deus. E ela foi descrever os acontecimentos. Ela falou, eu conhecia a natureza do meu marido. Isso aqui mataria ele, de tão bom que o meu pai era. Isso ia ser um sofrimento terrível. Graças a Deus que Deus escolheu antes. Tem mulher, tem homem que não entende. Ah, por que Deus escolheu a minha esposa nova, meu esposo? É porque ia se perder. Essa pessoa ia aprontar tanto com você, ia perder a salvação, que Deus foi lá e arrancou o vaso da terra. Só que a gente não entende, a nossa capacidade mental é muito pequena. A gente não consegue ver o amanhã. Como que Deus tira o pai de um filho pequeno, se ele não vai cuidar, se ele não vai usar agentes para cuidar nesse processo? Deus não é mau, não. Não se engane, se Deus escolheu alguém da sua família, não escolheu no lugar errado não, nem na hora errada não. Eu pergunto para você, você gostaria de ter um marido que, se Deus desse mais um ano para ele ia prostituir, te trair os seus filhos, beber, talvez morrer ou matar alguém, perdido, sem ir para o céu? Claro que ninguém quer. Aí Deus se antecipa, arranca o vaso da terra, ou a vasa, né? Tem os vasos e tem as vasas. E a gente fica reclamando, eternamente reclamando e murmurando contra Deus. Freud diz, a psicanálise diz o seguinte, no velório, os que choram, não choram pelo defunto. Choram porque elas não vão ter aquela pessoa para fomentar a vida. Já imaginou você num velório dando um sermão desse? O povo joga pedra em você. Mas no fundo, é verdade. É verdade. Isso é ciência, isso é comprovado. Eu não choro porque eu perdi o relógio, por causa do relógio. É que o relógio é uma expressão minha, é parte da minha vida. Eu estou chorando é por mim mesmo, por mim. Eu estou chorando pela proteção que eu tinha, o ganho que eu tinha, o calor que eu tinha, o sexo que eu tinha com aquela pessoa. Em outras palavras, a gente chora pelo que a gente perde. Não é realmente pela pessoa, pela essência, pelo ser. Isso é ciência. Isso é ciência. Prova disso é que quando passam os meses, onde é que o irmão está? Nos braços da próxima. E a irmã vai estar onde? Nos braços do próximo. Porque ela continua tendo carência. Ela tem que pôr alguém no lugar do outro para suprir ela. Então o choro, no fundo, não é especificamente pela pessoa. É porque ela perdeu algo. Eu sei que isso é um processo difícil de entender. Eu sei que isso não é fácil, mas é verdade. É verdade. Paulo disse assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, com um olhar consciente, olhando para a recompensa que eu vou receber. Isso é um homem equilibrado, é alguém que não anula o passado, sabe do passado, que teve dramas, que teve guerras, mas ele não fica preso lá. O passado precisa estar atrás de você, no passado. Você deu passos para frente. Se alguém dá passos para trás, ele está no passado. Aliás, irmão, 99,9% da nossa vida é passado. O próximo minuto meu é que é o futuro. O minuto que eu estou vivendo aqui é um presente passado. Porque daqui um minuto é passado. É passado. Perguntaram para um grande psicanalista, defina o que é uma pessoa madura. E aquela repórter daquela grande revista famosa ficou assim, ele vai trazer um tratado científico, psicológico, da psicologia tal, da psiquiatria tal. Ele respondeu com 3 palavras, com 2 palavras. Ele diz, alguém
Maduro é alguém que é capaz de amar e produzir. Diga, amar e produzir. Isso é uma pessoa madura. Amar e produzir é algo extremamente importante para a vida. Isso é muito amplo. Não é duas palavras fechadas numa caixinha em si. Amar fala mais do quanto a gente foi trabalhado, e aí a gente é capaz de expressar o amor. Maturidade revela mais do quanto somos batido, moído, preparado para ser capaz de suportar os não preparados. Por exemplo, às vezes, antigamente eu ia atender as pessoas, a pessoa me ligava, pastor, o senhor pode vir aqui? Pastor, arruma um horário aí no gabinete pastoral para mim. Eu já ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Principalmente se o membro da igreja estiver magoado com o pastor. Aí eu falei, meu Deus, ele vai ter que me falar, porque tem membro de igreja que fica magoado com coisa que o pastor nem sabe o que aconteceu. E ele está lá sofrendo, sai da igreja. E o pastor não lembra disso, não, irmão. Aconteceu isso? É, pastor, aconteceu. Não lembro, não. Então me lembra aí para mim pedir perdão. Né? Aí, eu perdi o raciocínio. Eu estava falando de quê mesmo? Hã? Ah, tá. Agora eu relembro, voltei o raciocínio. Antigamente, as ferramentas eram um pouco menos, né? Aí hoje, o que é que acontece? Quando a pessoa está na minha frente, aí ela está. Quanto mais argumento ela tem, quanto mais ela acha que está falando de mim, ela está falando dela. Aí isso me dá a condição de ouvi-la e ajudar. Porque a pessoa fala. Aí eu separo. O que é ela? Porque é assim, quando você quer culpar alguém, você vai usar aquilo que de alguma forma você já foi acusado ou culpada. Ou vai expressar profundamente o seu ego. As pessoas culpam os outros, não é porque ela não fez o que ela queria. Entendeu? Já viu aquele pastor chamar o obreiro, auxiliar e fala, estou decepcionado com você. Cara, te dei essa tarefa, te dei esse ministério, olha o que você fez. Eu já tive pastor que fez isso comigo, mas eu estava na grande maioria, não soube fazer a leitura. Aí o último que fez isso comigo, eu falei, pastor, eu sinto muito pelo senhor ser frustrado. Agora eu não vou entrar na sua maré. Eu vou viver o seu adoecimento. Porque a pessoa frustrada nesse processo é o senhor, né? Eu não. Eu produzi no nível que Deus me chamou. Eu sei se a minha produção é 30, 60, é 100. Lembra dos talentos? Lá de Mateus 26, 23? A um deu 1, 2, 3, aí vai. Eu falei, sabe qual é o problema do Senhor? É que o Senhor quer se expressar através de mim. E eu não vou aceitar. Eu sou um ser individual compreendido por Deus na minha individualidade, na minha constituição individual. Eu não vou ser o Senhor. Isso acontece muito com pais. O pai não dá conta de fazer medicina. Ele quer se realizar em quem? No filho. Ou então o pai é advogado e quer que todo mundo na família seja advogado. Isso é ego, irmão. Todo ser humano é livre. Foi constituído com uma natureza individual. Por exemplo, você não vai achar 5 meninos, os 5 dizendo eu quero casar com loira. Um quer casar com a amarela, com a branca, com a ruiva, com a vermelha. Porque eles são livres na sua constituição. Tem as irmãs com mais melanina, tinta. Né? Eu casei com a dona Meire, ela era mais tintuda. Né? E falei, Deus, eu vou casar com ela porque nunca vai desbotar. Ela veio para cá, o clima é bom, a irmã perdeu a tinta quase toda. Acho que eu vou até entrar com um processo para eu ser revisto a esse direito, né? Fazer o quê?
Bronzear? Só se bronzear lá no Pará para voltar a tinta, né? Bronzear. Porque ele bronzeamento artificial, né? Aí fica, quem é branca fica vermelha. A moreninha fica mais morena. Então, queridos, imagine eu falar, Evanildo, cara, esse ministério aí, eu estou frustrado com você. Não, eu não posso estar frustrado com ele. Sabe por quê? Por que acontece? Só se ele fosse eu, naquela função, para mim estar frustrado. Porque a minha frustração é porque ele não fez o que eu queria, da forma que eu queria, como eu queria, com a visão que eu tenho. Agora eu te pergunto, é possível fazer isso? Mas não, Isabela. O farmacêutico é um homem de 1,80 m e ele querer que você faça igualzinho. Não, Deus não exige isso da gente. Deus não exige. Nenhum dos discípulos dos 12 era igual. Nenhum. Se coloque de pé. Nenhum. Então, o nosso caminho é o caminho do equilíbrio. Sabe qual é a grande bênção do Evangelho após a salvação? É a bênção da maturidade. Pastor, maturidade é que eu não vou ter mais problema nenhum? Não. É que os problemas não serão maior do que você. Não será maior do que a sua musculatura espiritual. Olha para mim aqui. Já imaginou se Abraão tivesse tido Isaac no segundo ano, quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, para uma terra que Deus ia conduzir ele? E nos primeiros 6 meses de crente, Deus tivesse dito para Abraão assim: pega esse menino, sobe no monte ali e sacrifica. Eu pergunto para vocês, ele teria feito? O que Deus fez com ele? Trabalhou a musculatura espiritual dele. Foram anos, testes, esforço espiritual, praticando a fé, acertando, errando. Então, no dia que Abraão está lá naquele vale, o monte, que Deus falou: meu filho, sobe o monte agora. Ele tinha musculatura espiritual, fé. E aí Hebreus diz assim, que a fé dele era tão viva, ele estava com a musculatura tão ativa no espírito, que ele disse assim, Hebreus diz assim, que ele cria que Deus ressuscitaria Isaac até das cinzas. Olha que coisa extraordinária, irmão. Coisa extraordinária. Sabe qual foi a época que a igreja no mundo ela foi mais viva, mais vibrante? No tempo de muita perseguição, de morte. A fé não morre diante das lutas quando alguém tem equilíbrio e maturidade. Pelo contrário, qual é o momento mais eficaz da fé aparecer? É na hora do deserto, da tribulação, da luta. Agora tem um grande segredo. Se você amar a sua alma, Jesus disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, você convencer todo mundo que você está certo, e você estando errado, você pode até ganhar o aplauso da plateia, até ter muitos seguidores, mas você está errado diante de Deus e diante dos demônios. O que adiantou? O que adiantou? Aí Jesus falou assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmão, abra mão da sua vontade, da sua natureza. Irmão, eu já vi, e eu já cometi esses erros. Sabe quando aquilo está tão perfeito, não, você fala, não tem como dar errado. Sabe quando está tudo muito florido, o caminho está, o asfalto é perfeito, a sinalização. Irmão, desconfia. Faz uma análise se aquilo não é obra da sua alma. Se aquele fator colorido não é sua alma vai estar tão no centro que você não percebe, você não ouve o Espírito. Paulo disse, o cristão não anda por vista, o cristão anda por fé. Agora eu pergunto, o que é andar por vista? É andar pela alma.
O que é que mais alimenta a nossa alma e fortalece? A nossa visão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sou meio... Não, sabe quando vem aquela maré de paz, está tudo certo, cartão em dias, o carro não quebra, está tudo ok. Eu fico assim, não, Deus está tão bom, Deus é tão misericordioso, cuidado. Porque nesse período a gente não se desafia. A gente anda assim, aquela fé natural, né? Está tudo bem. E nós precisamos observar esse equilíbrio. Cresça em musculatura espiritual. Não carregue coisas mortas na sua vida. Não deixe coisas mortas continuar causando efeito na sua vida. Irmão, essa é uma contradição terrível. Coisas mortas que te matam. Você está carregando coisas mortas, vai lá e vomita, conversa com a pessoa. Procura uma liderança. Eu não vou mais carregar esse defunto, não. Eu não vou carregar esse peso morto, não. Eu vou resolver esse negócio. A nossa felicidade, ela não pode ser a felicidade do padrão da alma. É a felicidade do cumprimento das Escrituras e de uma vida vibrante no Espírito. Não aceite o seu ego te dominar e construir o seu caminho de vida, não. Se dê a humilhação, se dê. Se dê, se é necessário pedir perdão, peça perdão para alguém. É necessário humilhar, humilha. Irmão, Tiago disse, os humilhados serão exaltados. Imagine essa cena, eu já vou encerrar. Imagine essa cena. Os céus querem te abençoar. Os demônios estão doidos para ter você do lado deles. No meio dos céus e dos demônios, você tem um problema. Aí você olha para a sua alma e diz, eu tenho razão. Não, eu estou certo. Irmãos, eu tenho um temor tão grande quando eu converso com pessoas que para tudo ele argumenta que está certo. Por quê? Qual é o ser humano que está sempre certo? É muito estranho isso. E qual é o meu temor? O meu temor é dele me convencer? Não, não vai convencer. Não vai. O meu temor é que ele não vai consertar. Porque aquilo que você não vê como dano, você não sente a necessidade de arrependimento. Se você não sente a necessidade de arrependimento, o Espírito Santo não pode mover. Não pode mover. É semelhante, o sacerdote chegava na casa do leproso para fazer a cerimônia. Com um balde, ele tirava a água da fonte, água corrente, um balde virgem, que nunca poderia ter sido usado para nada, 2 lasquinhas de madeira de cedro, um raminho de isopo, lembra o Salmo fala muito de isopo? Isopo é uma plantinha que dá tipo essas trepadeiras que dá no muro, só que ela é mais galhuda. É uma brocha, fazia uma brocha, um pano vermelho que representa a obra da cruz, e ele pegava aquilo, e o leproso, antes ele tinha que rasgar as vestes, assanhar o cabelo e gritar, sou leproso, não se aproxime. Isso era um estado de quebrantamento, de humilhação. E o sacerdote chegava e ele jogava na casa, no leproso. Irmão, aquilo é um símbolo do verdadeiro arrependimento. Quando você diz, eu vou abrir mão, eu vou mudar, eu quero Deus, eu vou largar essas compulsões da minha vida, que esse trem está só me jogando para baixo, eu vou pegar meu ego, minha natureza, e vou pôr no lugar. Naquela hora, é liberado o sacerdote chamado Espírito Santo. E ele pega lá a brocha de Deus, e ele aplica o sangue da redenção, a libertação. E os céus é liberado para você prosperar, para você ser bênção e abençoador. Eu tive uma experiência numa sala,
né? Pode ficar em pé, você faz assim, ó, você não... Só as irmãs mais de idade que pode ficar sentado. Ali. Uma pastora foi fazer uma libertação com uma mulher. Pensa uma mulher tora, parecia um lutador de MMA. Numa sala, primeiro andar, com uma janela enorme para a rua. Ela ligou lá embaixo e falou assim: sobe aqui porque eu terminei o processo, agora é hora da oração, preciso de ajuda. Que eu cheguei lá, que eu vi a morena, irmão. Essa morena deve ir na academia, porque esses braços dela, se ela me abraçasse, eu virava nada. Eu olhei para aquela janela, eu falei, ela vai manifestar, e vai pular dessa janela. Aí daqui a pouco a imprensa vai estar aqui, né? E o problema dela era perdoar. E a pastora falou, olha, agora eu vou fazer a oração, você repete. Eu, por fé, por obediência à palavra, mesmo tendo direito, mesmo tendo sido a parte agredida, eu decido perdoar. Ela falou, agora fala o nome. Ela, eu não vou falar, ela não vai falar. Manifestou. Estava sentada, ficou sentada. Eu segurei a mão na janela e a mão nela. Irmão, na hora que aquela mulher falou assim, e repetimos esse processo 3 vezes, e ela não falava o nome, aí o demônio voltava. Quando ela falou o nome, fulano, ela caiu de joelho. Mas ela chorou tanto, que dava praticamente para ver o mundo espiritual varrendo o lixo da vida daquela mulher. Aquela mulher gritava, eu amo Jesus, Jesus é bom, eu posso ser amada, eu posso ser perdoada, e chorava. Foi um mover tão extraordinário. O mundo espiritual não tem domínio sobre aqueles que abrem mão do ego e diz, eu vou para Deus, eu preciso de ajuda. E as bênçãos são liberadas. Aquela moça não parava emprego nenhum, ela brigava no trânsito, ela brigava no trabalho com os outros homens. Ela estava desconfigurada da sua identidade, as feridas, o trauma, ela tinha sido abusada sexualmente. Ela odiava a pessoa que tinha feito isso. Odiava com todas as forças. Mas o perdão, esse ir para Deus, deu àquela moça centralidade, equilíbrio. Ela pôde agora trabalhar, estudar, pensar no relacionamento. Para encerrar, quando a sua alma, a sua mente, a sua natureza insistir demais para você não fazer determinada coisa que vai agradar a Deus ou vai te curar, eu quero te lembrar de uma coisa, essa insistência maluca, tão forte, é porque o mundo espiritual sabe o tamanho da bênção que você vai receber. Eles não estão preocupados, não é com o preço que você vai pagar de humilhar, de mudar. Eles estão querendo reter, sabe o que é? É a bênção que Deus tem para a sua vida. Então, seja esperto. Toda vez que o diabo fica me assediando com alguma coisa, você sabe o que é a leitura que eu faço? Será qual é a bênção que ele está querendo tirar de mim? Irmãos. Aí o diabo vem e quer te dar algo, e aí aquilo é colorido, aquilo ele fala que é extraordinário, ele pinta um negócio assim. Quanto mais ele insistir, lembre, é porque ele está querendo tirar algo para você, que é muito maior do que o que ele quer estar te dando. Lembre disso. E aí sabe o que é que isso é uma ferramenta, sabe o que é que você faz? Sai, Satanás, do meu caminho. Fora, porque eu não vou abrir mão da grande bênção que Deus quer me dar. Vamos orar? Se Abraão não tivesse abrido mão do Isaac, ele não teria tido uma nação em seu nome. Você não estaria aqui. Porque nós somos pela fé, como Paulo escreve nas cartas, os verdadeiros da fé são os filhos de Abraão. Não é só os da circuncisão. São os da fé. Diga, eu sou da fé. Sou de Abraão.
As bênçãos que estão sobre ele vai nos visitar, que esteve, vai visitar a gente. Então, quando você for assediado por algo, lembre disso, nunca esqueça isso. Não é porque o diabo é bonzinho e está querendo te dar um negócio extraordinário, ele está querendo que você não receba da fonte certa algo muito mais extraordinário. O diabo é sujo, irmão. Lembre. Então, recua. Fala, não, vou entrar nesse barco aí não. Não vou entrar. Toda vez que o que está do seu lado, que tem vínculo com você, perde o brilho, pode se preparar que ele vai apresentar uma terceira via, uma segunda via. O diabo sabe trabalhar, ele apaga o brilho aqui do relacionamento, a situação, aí logo em seguida ele traz outra coisa. É sempre assim. Ele começou isso com Adão e Eva. Ah, o que vocês têm não é suficiente. Ah, sabe por que Deus não deixa vocês comer dessa árvore? É porque vocês vão ter mais, vocês vão ser igual a eles. Olha a mentira do capeta, irmão. Se existir tudo que eles precisavam para o hoje e para a geração, já estava estabelecido. Então, quando algo, principalmente os casados, você começar a achar a sua mulher sem graça, o diabo tirando o brilho, fique esperto. Logo ele vai te apresentar uma outra cena. Os próximos capítulos virão. E eu te falo, vigia, senão você morre. É problema. É problema. Quem tem joia sabe, hora enquanto tem que pegar a joia, pôr na mão e trabalhar a joia. Para você voltar a ter a visão correta daquilo. A pessoa que você tem aliança, que você tem compromisso, é semelhante a uma joia. Ela só perde o brilho se você não estiver perto e não polir, não se trabalhar. Por isso que eu vou trabalhar mais na minha morena ali, né, tal. Vamos embora? Embora não, nós vamos orar, porque vai ter o dízimo, oferta. Então, irmãos, diga, a palavra de Deus, a instrução de Deus é ferramenta. E a gente sobrevive, se sai melhor nos processos, usando o quê? Ferramentas. O Zé não tem nenhuma dificuldade em resolver uma questão da área financeira, na questão da contabilidade. Mas põe o Zé para ser mecânico lá numa corrida de Fórmula 1, não vai dar certo. Ele não foi preparado, nem tem as ferramentas para aquilo. Mas põe o piloto para ir cuidar lá da empresa do Zé. Problema. Eu costumo dizer o seguinte, um problema só é um problema de fato quando não se tem a ferramenta para resolver. Aí é problema, irmão. Aí é problema. E aí, você vai cair na mão de pessoas. O camarada está com o carro quebrado lá, o outro cara, o mecânico parou, olhou assim, quanto que é o conserto? R$1 pela peça e 999 é o meu serviço. Aí o cara grilou, como? Mas é uma porquinha, R$1 é. Só que é o seguinte, meu filho, eu fui preparado para encontrar a porquinha que está quebrada, né? E eu sei como colocar, como resolver. Então, o problema do carro para o cidadão é porque ele não tinha ferramenta, o conhecimento. Agora a igreja, ela é rica em Deus. A igreja tem o Espírito Santo, tem a unção, tem os anjos. Tem os anjos. O Danilo, ele é engenheiro, irmão. Põe um projeto na minha frente. Eu falei, quem foi que escreveu isso aqui? Tão errado. Tudo, que eu não formei em engenharia. Não é minha área, a área dele. Onde é que coloca a tomada? Lá sei, ele sabe tudinho. Onde que passa o cano? Eu fui zelador de condomínio, hora enquanto eu estava furando um cano nos apartamentos. Porque eu não sabia ler Aí falaram, ou você faz um curso lá no Secov, ou então vamos mandar você embora.
Porque você fura um cano num apartamento, é um transtorno de todo mundo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dar-nos o equilíbrio da revelação bíblica, dar-nos o equilíbrio, a graça, a força, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Nos ajuda a não estremecer diante das batalhas, diante dos desafios. Nos dá um coração contrito, quebrantado, humilde, Pai, para aceitar ajuda e também, Senhor, força para ajudar, porque nós podemos ajudar e ser ajudados. Senhor, capacita a tua igreja para uma vida equilibrada, capacita cada casal, cada familiar. Ó Deus, aqueles que estão arrastando algum problema, aqueles que não têm a ferramenta adequada para resolver algo, Deus o socorre, Deus o visite de forma extraordinária, para que essa pessoa não perca as bênçãos, não perca o foco, o mover, a unção, a graça do Senhor. Nos ajuda a ser como Elias, que fez a parte dele preparando o altar, e não podia fazer a outra parte, que era mandar o fogo, e houve essa interação entre o Senhor e o profeta. Assim seja na nossa vida, quando formos, Senhor, nos dar aos problemas familiares, aos problemas financeiros, aos desafios da vida, Senhor, que haja essa comunicação, essa conexão do humano com o divino, e o nome do Senhor será glorificado na terra. Bendito é o Senhor, Pai, bendito é o teu nome. Diga muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença.